Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Sara, de Geografia, tá bom? E aqui eu tô com o intuito de acompanhar vocês na resolução da nossa trilha avaliativa de Geografia do terceiro bimestre. Bom, de início, a gente vai tratar, do nosso novo livro que estamos utilizando, que é o livro didático positivo volume 3, tá? No qual vai abordar na nossa trilha os dois capítulos, tá? O capítulo 9, a dinâmica da atmosfera e espaço geográfico, e também um pouquinho só do capítulo 10. Então, bastante atenção. Eu tô aqui com a nossa trilha, tá? Essa aqui é a nossa trilha, certo? Composta de 10 questões, sendo elas 7 do conteúdo do capítulo 9 e apenas 3 do capítulo 10, tá? Bom, vale ressaltar, vou lembrar aqui para vocês, que eu vou trazer aqui para vocês a resolução, ajudar vocês na resolução, não vou responder, eu vou ajudar vocês a chegarem na resposta, beleza? De acordo com a ordem do conteúdo, beleza? Ou seja, eu separei as questões. Está assim. No capítulo 9, as questões são a primeira, a quarta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima, tá? São essas 7 questões que fazem parte, que integram o meu capítulo 9, que já vimos, beleza? Olha só. Como eu disse, não está por ordem da trilha, está por ordem de conteúdo. Ou seja, tá um pouquinho bagunçado, mas dá para entender, beleza? Olha só, a primeira questão que eu trouxe, tá? Mas essa é a oitava, preste atenção aqui em cima. Ela está na página de número 4 do nosso conteúdo, tá? Foi algo abordado na página número 4, no qual diz o seguinte, o enunciado. É um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sobrevivência. Como acontece? A água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta e chega até as folhas pelo caule em forma de seiva, denominada seiva bruta. As questões, as afirmativas, as alternativas são: letra A, osmose, letra B, clorofila, letra C, fotossíntese, letra D, floração ou letra E, germinação. Estão vendo aqui que é o processozinho, ó? Esse esquema aqui, ele foi tratado dentro do livro, tratado no conteúdo que a gente deu em sala de aula, certo? Lá naquela partezinha assim, ó, origem e constituição da atmosfera, tá? Ou seja, como foi formada a atmosfera, beleza? Como foi formada? Através do resfriamento da superfície terrestre, iniciado lá atrás, cerca de 50 milhões de anos, tá? Depois que a Terra foi formada, enfim. No decorrer desse processo, gases presos no interior do planeta foram liberados aos poucos para a superfície, enquanto o material mais pesado se acumulava no centro, onde se formou o núcleo da Terra. Beleza. Eu tirei uma partezinha desse texto para não ficar tão cansativo, tá? Olha só. O processo que ele está falando aqui nessa questão deu uma colher de chá para vocês. Eu grifei, tá? Tirei a partezinha do texto, que eu creio que também que a gente grifou em sala de aula, que é assim, o nome desse processo. Consegue formar gás carbônico em oxigênio, foi provavelmente o principal motor da transformação do ar tóxico que rodeava o planeta na atmosfera rica em oxigênio que conhecemos, beleza? Ou seja, o surgimento dos seres vivos só ocorreu devido a esse processo. Mas qual é esse processo? Ou seja, esse processo ele transformava o ar tóxico em oxigênio, que é o que respiramos hoje. Mas eu quero saber qual seria o nome desse processo de transformação do gás tóxico ao do oxigênio, tá? Para o oxigênio. Seria osmose, clorofila, fotossíntese ou floração, germinação? E aí? Continuando. Não está por ordem de questão, está por ordem de conteúdo. Então, se vocês não entenderem, voltam o vídeo e assistam novamente, beleza? Ó, dando continuidade na nossa ordem de conteúdo, a gente vai entrar em camadas da atmosfera, tá? Porque lembrando que o nosso conteúdo principal é a atmosfera, dinâmica da atmosfera.
Nós já falamos no bimestre passado sobre camadas da Terra, litosfera, manto, núcleo, enfim. Falamos também no início sobre as esferas da Terra. Lembram que são quatro esferas da Terra, que são biosfera, hidrosfera, litosfera, que tratamos no bimestre passado, né? Uso dos solos, essas coisas. E agora vamos tratar sobre a atmosfera, beleza? Só que assim como o planeta é dividido em esferas, como o planeta é dividido em partes, em camadas, a nossa atmosfera não seria diferente. Ela também vai ser dividida em partes que eu vou chamar de camadas. Ou seja, as principais características que diferem uma da outra seria a pressão e temperatura, tá? A gente já falou isso em sala de aula também. Continuando. Bom, falando das nossas camadas, eu vou iniciar de baixo para cima, beleza? Então, a nossa ordem vai ser de baixo para cima. A nossa primeira camada da atmosfera seria a troposfera. Eu trouxe aqui no livro de vocês, está na página 4, falando da troposfera. Eu falei para vocês e também a gente fez um resumo em sala de aula, no qual ele eliminava boa parte desse texto aqui, só falando coisas sucintas, coisas diretas que vocês necessitam saber. Ou seja, eu fiz um resumão do que está escrito aqui nesse texto. Aí, junto aqui, eu grifei aonde está falando das nossas camadas da atmosfera. Aqui temos a troposfera em rosinha. Vamos ter a nossa estratosfera, que é a nossa segunda maior camada acima da troposfera. Vamos ter a nossa mesosfera em azul e a nossa termosfera em verde. E aqui embaixo, ó, vamos ter a nossa exosfera, beleza? Bora lá, começando de baixo para cima. Troposfera. Troposfera, ela é caracterizada por ser a minha primeira camada, a minha camada mais baixa, a minha camada mais próxima da superfície terrestre, certo? Essa camada, a principal característica dela, apesar de ser a mais baixa, né, a mais próxima, ela é a que nos rodeia e é a que contém, né, que acontecem os principais fenômenos meteorológicos, ou seja, onde chove, onde venta, onde se formam as nuvens, entre outros. Por isso também ela é chamada de atmosfera geográfica. Continuando. A nossa próxima camada será a estratosfera. Beleza. Temos aqui, ó, logo acima da troposfera, temos a nossa estratosfera, beleza? Essa nossa estratosfera, ela se estende por uma altitude, tá, gente? A altitude, ela, lembram dela? A gente fez uma diferenciação entre altitude e altura, que a altura é somente de um objeto e a altitude é referente ao nível do mar. Beleza, só relembrando o conteúdo. Bom, a nossa estratosfera, ela se estende a uma altitude de 50 quilômetros, tá? Sendo sua espessura média de 38 quilômetros. Ela é a nossa segunda maior camada da atmosfera. E isso acontece, olha só, as temperaturas da estratosfera, ela segue constante por 20 quilômetros, ou seja, ela fica igual, né, por 20 quilômetros. Vai passando disso, a minha temperatura vai aumentar. Por quê? Porque ela está próxima à minha camada de ozônio, certo? Minha camada de ozônio, ela tem como principal objetivo filtrar os raios solares. Ou seja, minha radiação está caindo direto na minha camada de ozônio. Ela está aquecendo, e já que ela fica próxima à minha estratosfera, né, passou dos 20 quilômetros, ela vai aumentar a minha temperatura pelo fato dessa aproximação da camada de ozônio, certo? Bom, continuando. Acima da minha estratosfera, lembrando que eu estou de baixo para cima, eu vou falar da minha mesosfera, certo? A minha mesosfera, ela faz parte já da minha atmosfera exterior, ou seja, da minha mesosfera para baixo, vou ter a minha atmosfera interior e da minha mesosfera para cima, minhas próximas 3 esferas, as minhas próximas 3 camadas vão ser a minha atmosfera exterior, começando pela mesosfera. Bom, a minha mesosfera se localiza entre 50 e 80 quilômetros de altitude e sua
porção superior, ou seja, mais ou menos da metade para cima, ela é uma parte mais fria da atmosfera, tá? Atingindo temperaturas próximas a 100 graus Celsius negativo, ou seja, da metade para cima são 100 graus Celsius negativos. Depois da minha mesosfera, eu vou ter a minha termosfera, certo? Lembrando também que ela já está fazendo parte da minha atmosfera exterior, certo? A minha termosfera, grifei também aqui partes importantes, são, nessa camada atmosférica, as raras moléculas de gases existentes absorvem a energia solar disponível. É nessa área que fica grande parte dos satélites artificiais lançados pela humanidade nos últimos 60 anos. É na minha termosfera também que acontecem o meu fenômeno chamado de auroras. Lembram das minhas auroras boreais e minhas auroras austrais? No hemisfério norte eu vou ter a aurora boreal e no meu hemisfério sul eu vou ter a minha aurora austral. É na minha camada da termosfera que isso acontece. Vamos lá. Continuando nas nossas camadas da atmosfera, por último, a minha última camada, né, externa, como já é o nome dela, exosfera, é a minha última camada da minha atmosfera, certo? Ou seja, o limite dela ainda não é bem definido, porque tem pouco estudo sobre, mas é onde os gases são muito mais rarefeitos e tem também uma grande perda de moléculas para o espaço exterior. Ou seja, quanto mais está perdendo, mais sei que mais próximo do espaço sideral, por exemplo, eu estou, certo? Então, essas aqui, em resumo, são as minhas 5 camadas da atmosfera. Primeira, troposfera. Segunda, estratosfera. Terceira, mesosfera. A minha quarta, termosfera. E a minha quinta camada externa seria, na verdade, a exosfera. Bora lá. Questão de número 1. Lembrando que eu estou por ordem de conteúdo, eu não estou por ordem da trilha. Então, atenção, se surgir uma dúvida, pode voltar o vídeo, tá bom? Olha só, a questão número 1 diz o seguinte. É a camada mais próxima da Terra e é nela que acontecem os principais fenômenos meteorológicos, como chuva, vento, relâmpago, raios, geadas, entre outros. Qual é a camada? Letra A, estratosfera. Letra B, mesosfera. Letra C, troposfera. Letra D, ionosfera. Letra E, exosfera. Qual é a camada? Bora lá para a letra para a questão 6. Gente, lembrando mais uma vez que eu não estou por ordem de questão, eu estou por ordem de conteúdo. Então, eu passo conteúdo pela ordem do livro, certo? Bora lá. Sexta questão. Essa camada atmosférica se estende até uma altitude de 50 quilômetros. As temperaturas aumentam conforme sua altitude devido à sua aproximação da camada de ozônio, na qual filtra os raios solares ultravioletas, os nossos raios UV, A e B. Qual o nome dessa camada da atmosfera terrestre? É a troposfera? É a mesosfera? Estratosfera? Termosfera ou a ionosfera? Qual é? Qual é a camada que se estende até uma altitude de 50 km? Podem voltar o vídeo, tá? Bora lá. Aqui também, tá? Tô por ordem de conteúdo, porque eu já falei das nossas camadas e a questão 10, ela também aborda das nossas camadas. Olha só, observe o esquema a seguir. Esse esquema aqui tá explícito, né? Que ele tá tratando das minhas camadas. Só que ele quer saber a faixa número 5. A faixa número 5. A faixa número 5. Ela se refere a qual camada atmosférica? E aí? Lembram da ordem de baixo para cima? Mas eu quero saber só de número 5. É a exosfera, a mesosfera, estratosfera, termosfera ou a biosfera? Tá? Respondam aí. Olha só.
Continuando, ou seja, eu vou passar um conteúdo e seguinte a questão na qual o conteúdo está inserido. A questão está inserida no conteúdo. Olha só, na página 9, a gente vai ter o conteúdo seguinte: principais funções da atmosfera, tá? Eu grifei uma boa parte aqui, ó, para a gente entender um pouquinho, tá? Do que ele quer falar, na verdade. Ó, a atmosfera impede que pequenos fragmentos espaciais atinjam a superfície da Terra. Em razão da velocidade desses fragmentos, o impacto seria muito forte. Ao chegar à atmosfera, suas partículas são pulverizadas pela ação dos gases que geram atrito e calor com os fragmentos espaciais. Na mesosfera, olha só, na mesosfera, ocorre a destruição das partículas metálicas e rochosas vindas do espaço, comumente chamadas de estrela cadente, que na verdade se tratam de meteoros que se fragmentam na atmosfera terrestre, tá? Que passam a ser chamados de meteoritos, né? Ou seja, o meteoro ele vem do espaço em uma certa velocidade, mas com o impacto com a nossa camada da mesosfera, ou seja, a nossa camada da mesosfera ela possui uma grande densidade de gases, ou seja, o impacto com o choque do meteoro com essa camada bastante densa vai acabar gerando atrito e depois a combustão do meu meteoro, fragmentando, pulverizando e o transformando em meteoritos que a gente conhece, que a gente fala muito em estrela cadente, certo? Ó, além dos meteoros, a energia recebida do Sol também é impedida de atingir a superfície com toda a sua intensidade, ou seja, apenas uma parte alguma parte da energia chega ao planeta, pois se não fosse por essas camadas, a radiação dos raios solares seria bastante intensa. Ó, questão de número 4, estou por ordem de conteúdo. São fragmentos rochosos ou metálicos provenientes do espaço, que, atraídos pela gravidade terrestre, ingressam em alta velocidade na atmosfera, queimando e, em geral, em alta velocidade, se pulverizando na mesosfera. São chamadas também de estrelas cadentes. O que são chamadas de estrela cadente? São os cometas, os meteoros, os asteroides, a aurora boreal ou o buraco negro? E aí? Qual é o nome desses fragmentos rochosos? Responda. Ainda seguindo por ordem de conteúdo, vamos falar sobre o efeito estufa. O efeito estufa é um processo por meio do qual os gases atmosféricos absorvem parte da energia refletida pela superfície. Também ela é importante, tá? Para a manutenção da vida, pois retém a parte térmica do planeta. Ou seja, se não tivesse isso, nós morreríamos de frio. Para ser mais direto. Ó, o interessante é que os gases responsáveis pelo efeito estufa são os que estão na atmosfera terrestre em menor quantidade, representando menos de 1% do total de sua composição. São eles, olha só, atenção nesses gases: dióxido de carbono, o metano, os óxidos nitrosos e o ozônio, além do vapor d'água, tá? Olha só, aqui no livro de vocês, na página 10, vai ter esse esqueminha, tá bom? Que representa o efeito estufa, tá? Ou seja, parte da radiação solar, ela não atinge a superfície e ela é logo mandada para o espaço, reflete e vai para o espaço, tá? E a outra parte também, né? Óbvio, são repartidas, ela vai sim, a parte da radiação ela vai atingir a superfície, a radiação solar, e também outra parte vai atingir essa superfície e posteriormente vai refletir em forma de calor na nossa atmosfera, tá? Queimadas liberam gases do efeito estufa, como o monóxido e o dióxido de carbono. Importante, tá? Esses gases. Ó,
Atividade industrial também emite gases que ampliam o efeito estufa natural da Terra. Ou seja, ele é um fenômeno natural, porém ele é ampliado pelas nossas atividades antrópicas, ou seja, nossas atividades humanas em geral. Indústrias, fábricas, queima de combustíveis, entre outros. Tudo isso contribui para a nossa liberação de gases na atmosfera, aumentando os gases do efeito estufa, certo? Sétima questão. Como falei, ordem de conteúdo. Observe a imagem abaixo. Ok. Como pode ser definido o efeito estufa? Acabamos de falar. Bora lá. Letra A. Um fenômeno natural que ocorre apenas em grandes centros urbanos, fazendo com que a temperatura nessas regiões seja maior que nas áreas florestadas ao redor. Como assim? Um fenômeno natural que ocorre apenas em grandes centros urbanos. Atenção! Um fenômeno natural responsável por manter o planeta aquecido ao impedir que o calor proveniente da energia solar volte para o espaço. Letra C. Um fenômeno causado como consequência da poluição atmosférica, pois os gases se concentram na atmosfera e diminuem a qualidade do ar. Letra D. Um fenômeno antrópico, ou seja, antrópico vem de ser humano. Um fenômeno antrópico que prova as mudanças climáticas. Um fenômeno atmosférico provocado pelo homem com aumento da industrialização e utilização de combustíveis fósseis. E aí? Vamos lá para a questão de número 9. O efeito estufa é um fenômeno natural que, olha aí, ó, atenção, é um fenômeno natural que é intensificado pela ação humana. Qual gás lançado por meio das atividades antrópicas está diretamente relacionado ao efeito estufa? Vamos lá. Letra A, o gás argônio. Letra B, o gás nitrogênio. Letra C, gás carbônico. Letra D, o dióxido de carbono. Ou letra E, o oxigênio. E aí, qual é o gás que é lançado por meio das atividades humanas? Continuando. Olha só, as questões passadas, eram 7 questões passadas, elas estavam abrangendo o nosso capítulo 9. Lembram? Dinâmica da atmosfera e espaço geográfico? Agora, essas 3 últimas questões, a 2, a 3 e a 5, elas estarão abordando conteúdos do capítulo 10, tempo atmosférico e clima, tá? Ó, de início, ele já vem logo com um boom de uma pergunta. De uma pergunta não, de um questionamento que é bastante confuso até. Diferença entre tempo atmosférico e clima. E aí? Olha só. Essa parte aqui se encontra na página 17 do nosso livro, tá? Bom, ele começando primeiro falando de tempo atmosférico, eu grifei aqui para vocês. Fenômenos diários e periódicos que observamos dizem a respeito ao tempo atmosférico, o qual é bastante variável. Calma que a gente já vai chegar lá no que é confuso. Ó, ou seja, temos o tempo atmosférico, certo? Que ele acontece por meio de variações periódicas. E vamos ter o clima, que é o comportamento médio do tempo. Calma. Por já períodos prolongados. Se o tempo é periódico, se o tempo é passageiro, o clima ele vai ser por um período mais longo, um período prolongado. Bora lá. Tem esse texto no livro de vocês. Para entender a mudança climática, é crucial não misturar tempo e clima. Atenção. Ó, vou ler para vocês. Todo santo inverno é a mesma história. O sujeito precisa de 2 ou mais cobertores para se aquecer durante as noites paulistanas. Ou então, tem a felicidade de ir passar o final de semana na Serra Catarinense. E vai postar nas redes sociais. Olha só que frio, cadê o aquecimento global? KKKKK. Escreve ele na legenda da selfie.
que tirou ao lado do boneco de neve em São Joaquim, Santa Catarina. Trata-se de uma eterna confusão entre tempo e clima. Gentil leitor, não caia. Olha só. Esse texto é bastante grande, tá? Mas eu tirei os principais conceitos que nós vamos utilizar. O primeiro, tempo. São os padrões de sol, chuva, frio, calor, de curto prazo, em geral na escala de dias ou uma ou 2 semanas, tá? Já clima tem a ver com escala de tempos mais longas, com aspectos muito mais fundamentais do lugar que a Terra ocupa no sistema solar. Exemplo, eu vou falar que o tempo em Manaus está quente. O tempo em Manaus está chuvoso. Já vou falar, o clima da região amazônica é quente e úmido, por exemplo, entenderam? Ou seja, o clima é algo mais longo, é algo que vai ser datado de 20 a 30 anos, entendeu? Já o tempo é algo passageiro. Hoje em Manaus está chuvoso, o tempo em Manaus está chuvoso. E o clima do Amazonas é quente e úmido, entenderam? É algo mais longo o clima e o tempo é passageiro. Continuando. Questão 5. Na questão 5 está, dentro do nosso conteúdo, tempo atmosférico e clima. Comportamento variável da atmosfera capaz de se alternar em poucas horas e dias. Qual é? É o clima? É o vento? O aquecimento global? O tempo ou as chuvas? Continuando. Vou falar na página 20 dos fatores e elementos climáticos, certo? Os meus fatores normalmente são 5 ou 6 fatores. O primeiro que eu vou ter é a minha latitude e a minha longitude, tá? Apesar de terem nomes parecidos, elas são conceitos, né? São conceitos totalmente diferentes, certo? A primeira é a distância angular de determinado objeto ou local em relação à linha do Equador, ou seja, latitude, tá? Latitude. A minha latitude é essa questão de distância da minha linha do Equador. Essa vai ser a minha latitude. Já a minha altitude, ela determina, né, pela altura, um ponto relacionado ao nível do mar, que nós vimos isso no bimestre passado. A gente fez isso, fez exemplos em sala de aula, diferenciando altura de altitude. Altitude é sempre em relação ao nível do mar e a altura é somente de um objeto, né? Vamos ter os nossos outros 2 fatores, que seria a minha continentalidade e a minha maritimidade. Continentalidade, ela fala sobre quanto mais afastada de uma determinada localidade, essa localidade, né, está em relação ao mar, maior será a sua amplitude térmica diária. O que seria a minha amplitude térmica? Bom, a minha amplitude seria minhas diferenças de temperatura de uma determinada região, certo? Aqui ele está dando uma cidade, por exemplo, aqui nesse esquema. Ou seja, se durante o dia nessa cidade aqui fizer 30 graus, a temperatura máxima dessa cidade for 30 graus e a mínima for 10 graus, ou seja, a minha diferença é de 20 graus. 20 graus já é considerado um pouquinho alta, ou seja, a minha amplitude térmica diária aqui desse lugar vai ser alta. Vou falar de continentalidade, de amplitude térmica alta, certo? Diferente da minha maritimidade, que ela vai ser um pouco mais boa assim de ficar, ela vai ser mais resfriada, vai ser mais friazinha, por conta desse contato com a costa, com esse contato com o litoral. Quanto maior a proximidade de uma determinada localidade em relação ao mar, menor será a sua amplitude térmica diária, ou seja, menor será a diferença de temperatura, né? Menor será a minha temperatura, certo? Ou seja, mais próximo do litoral mais aconchegante, mais confortável será a minha temperatura, e longe do litoral, mais no interior do continente, né, a minha continentalidade vai ser maior minha temperatura. Então aí eu tenho
meus fatores climáticos, já tenho latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. Já tenho aí 4 fatorizinhos do clima. Continuando, eu vou ter massas de ar. Vocês já devem ter ouvido falar de massas de ar, certo? Ou seja, ela se refere à previsão do tempo, informações de deslocamento do ar, é sempre falando sobre previsão do tempo. Ou seja, para que elas servem? Elas basicamente influenciam as condições do tempo. Só influenciam as condições do tempo, certo? Porém, elas são bastante importantes na nossa dinâmica climática, porque elas possibilitam a interação entre as porções de ar com diferentes características de temperatura e umidade, ocasionando mudanças significativas no comportamento do tempo atmosférico, as minhas massas de ar, certo? Então eu tenho, bora voltar lá. Fatores climáticos, eu vou ter minha latitude e a minha altitude, eu vou ter a minha maritimidade, a minha continentalidade e vou ter as minhas massas de ar. Ou seja, vou ter 1, 2, 3, 4, 5 fatores do clima, certo? Ainda dentro do clima, eu vou falar sobre os elementos climáticos. Falei dos fatores, agora eu vou falar dos elementos, do que compõe o clima. Olha só, vou ter pressão e circulação atmosférica e umidade e precipitações. Vale ressaltar que nesse umidade e precipitações aqui vai entrar as minhas chuvas, certo? Características exclusivas do nosso planeta em relação aos outros planetas do sistema solar é a presença de água nos 3 estados físicos. Tá? Pouco para ti? Sólido, líquido e gasoso, certo? Em menor ou maior quantidade, vapor d'água é um importante elemento do ar atmosférico, certo? E a gente sempre está rodeado por água. Sempre vamos estar rodeado por água. Olha só. Falando de precipitação, eu falo de chuva, certo? Vou falar de pluviosidade, vou falar de chuva. Dentro das chuvas, a professora só tem um tipo de chuva? Não, nem toda chuva é igual. Por exemplo, aqui no livro de vocês, a gente vai tratar sobre 3 tipos de chuva. Os nossos 3 tipos de chuva são frontais, locais ou convectivas ou chuvas orográficas. Temos os nossos 3 tipos de chuva. As nossas chuvas frontais, elas acontecem por meio do encontro de 2 massas de ar, né? Que são os nossos fatores do clima, né? Mas, como assim? 2 massas de ar se juntam e chove. Mas, por quê? Porque uma massa de ar, o que difere uma da outra é que uma, ela carrega o ar quente e a outra o ar frio. As duas se juntam, as duas se condensam e as duas precipitam, certo? Esse é o principal conceito, para ser bem direta, na minha chuva frontal. São 2 massas de ar distintas, uma fria e uma quente, elas se encontram, se condensam e precipitam, chove. As minhas chuvas locais ou chuvas convectivas, elas são conhecidas popularmente como chuvas de verão. Já viram aqui em Manaus, quando está muito quente mesmo, do nada vem uma chuva? Eu vou chamar de chuva convectiva, certo? Ou seja, acontece devido o aquecimento do solo. O meu solo vai aquecer, vai sair partículas de água, vai evaporar as minhas partículas de água, vai formar minha nuvem, vai condensar e vai precipitar, entendeu? Essa vai ser a minha chuva de verão. Minha chuva de verão, tá muito quente em Manaus hoje, meu Deus do céu, tá muito quente, não aguento. Isso é sinal de chuva. Já viram falar isso? Que tá muito quente é porque vai chover? Chuva de verão, chuva convectiva. E também vamos ter a nossa chuva orográfica ou chuva de relevo. Já dei spoiler. O spoiler é que chuva de relevo vai ser o principal fator característico desse tipo de chuva. Ou seja,
ela acontece devido a essa barreira natural que é o meu relevo. Pode ser uma serra, pode ser um planalto, pode ser a cordilheira, entendeu? Ou seja, a massa condensada, a massa de ar tenta passar, mas ela não aguenta de tão pesada e acaba precipitando. Ó, uma massa de ar quente e úmida desloca-se de baixa altitude, ou seja, ela está mais baixa que o meu relevo. Em geral, do oceano para o continente e encontra o seu percurso uma barreira natural. A minha barreira natural vai ser o meu relevo, né? Como uma cadeia elevada de montanhas, sendo obrigada a subir para altitudes mais elevadas. Mas como, na medida que ela for subindo, mais umidade ela for captando, ela vai se condensar rapidamente e vai precipitar, certo? Então temos aí os nossos 3 tipos de chuva. Frontais, quando duas massas de ar se encontram, duas massas de ar diferentes, uma fria e uma quente. Vamos ter nossas chuvas convectivas, que são nossas chuvas de verão, quando o solo superaquece, evapora, né? Transforma nuvens e precipita. E vamos ter nossas chuvas de relevo, as chuvas orográficas, que têm a sua principal característica de formação, barreiras naturais. Tá? Então, dito isso, eu vou ter 2 questões referentes ao conteúdo que eu acabei de falar para vocês, que são a questão 2 e a questão 3. A questão 2 trata o seguinte: quais são os fatores que influenciam no clima do nosso planeta? Quais são os fatores? Letra A, vegetação. Letra vegetação, vento e chuva. Letra B, massas de ar, solo e relevo. Letra C, trovões, ventos e água. Letra D, latitude, longitude, massas de ar e vegetação. Letra E, altitude, latitude, maritimidade, continentalidade e massas de ar. Quais são os nossos fatores que influenciam no nosso clima? Vamos ter a questão 3 também, que ainda está, lembrando que estamos por ordem de conteúdo. A questão 3 diz o seguinte: a atmosfera terrestre é muito dinâmica e nela ocorrem vários fenômenos atmosféricos. Um deles são as chuvas. Quais são os tipos de chuvas que ocorrem na atmosfera terrestre? Lembra? Bora lá. Letra A, chuva frontal. Chuva frontal, chuva convectiva e chuva orográfica. Letra B, chuva local, chuva fraca e chuva moderada. Letra C, chuva de relevo, chuva densa e tempestade. Letra D, chuva de relevo, chuva com ventos e chuva fraca. Ou letra E, chuva frontal, chuva local e chuva de verão. Quais são os nossos 3 tipos de chuva? Bom, dito isso, eu quero desejar para vocês boa avaliação, que vocês consigam responder, fazer a resolução dessas questões, tá? Um beijo para vocês.